porque o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, disse que militares estão de prontidão no Oriente Médio para garantir que o Irã cumpra o cessar-fogo de 2 semanas. Em uma entrevista coletiva, o chefe do Pentágono disse que os Estados Unidos venceram o conflito e que o programa de mísseis iraniano foi destruído. A Priscila Asbeck, nossa correspondente internacional, volta aqui trazendo mais detalhes direto de Nova York. Bem-vinda novamente, Priscila. Oi, Jairo, bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham nessa coletiva que foi a primeira concedida depois do anúncio do cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, descreveu o conflito no Irã como uma vitória e disse que a Operação Fúria Épica foi uma vitória histórica e esmagadora no campo de batalha e que os Estados Unidos dizimaram as forças armadas do Irã e as deixaram ineficazes em combate por anos. Mas, segundo informações obtidas com fontes da inteligência dos Estados Unidos, os Estados Unidos teriam estimado que cerca de metade dos lançadores de mísseis do Irã ainda está intacta e milhares de drones ainda não foram usados e permanecem no arsenal do Irã. E Pete Hegseth também minimizou a capacidade restante militar do Irã, disse que o pouco que resta está enterrado em bunkers e é tudo o que eles vão ter, e ele admitiu que o Irã ainda pode atirar, mas disse que o comando e o controle iranianos estão destruídos e eles não conseguem realmente se comunicar. Foi o que disse, então, Pete Hegseth sobre a operação em si. Ele também falou que, apesar de considerar o conflito uma vitória esmagadora, que as forças americanas vão permanecer prontas e vigilantes e podem retomar os ataques e se o cessar-fogo falhar e se Estados Unidos e Irã não chegarem a um acordo. Também nessa coletiva estava presente Dan Kane, que é o chefe do Estado-Maior Conjunto, e ele também disse, assim como Pete Hegseth, que um cessar-fogo é apenas uma pausa e que as Forças Armadas americanas permanecem prontas e, se ordenadas ou convocadas, elas podem agir e retomar os combates a qualquer momento. Hegseth também disse que os Estados Unidos estavam, de fato, preparados para executar a ameaça que Donald Trump fez nessa terça-feira de acabar e eliminar toda a civilização iraniana, e ele foi questionado sobre isso e ele disse que os militares sabiam exatamente a dimensão dos ataques, o que eles iam atacar, quais seriam os pontos e quais seriam os alvos desses ataques, e ele disse também que Trump, quando falou que poderia tirar tudo do Irã, foi o momento em que o Irã sentou à mesa de negociação, então dizendo que essa ameaça que Donald Trump fez foi o que levou as conversas para que o acordo de cessar-fogo, então, fosse firmado. O que a gente pode ter de avaliação dessa fala de Pete Hegseth, também do chefe do Estado-Maior Conjunto, do Dan Kane. Hegseth faz um discurso com um tom bastante hiperbólico, falando sobre essa vitória esmagadora, falando sobre o fato de os Estados Unidos terem atingido as capacidades militares do Irã, terem dizimado as capacidades militares do Irã, mas ele não soube responder como que fica a capacidade nuclear do Irã, o que também fontes da inteligência dos Estados Unidos disseram à CNN é que ainda haveria urânio em algumas instalações subterrâneas no Irã. Hegseth foi questionado sobre isso e ele falou que os Estados Unidos vão conversar com o Irã sobre esse urânio que ainda pode estar em instalações subterrâneas no Irã, e que, se não houver alguma negociação sobre isso, que os Estados Unidos vão retirar esse urânio, vão atrás desse urânio, e que a capacidade nuclear do Irã é algo inegociável, que os Estados Unidos querem eliminar por completo a capacidade nuclear do Irã. Por outro lado, também Pete Hegseth não falou sobre o fato de o Irã ter assumido o controle do Estreito de Hormuz e ter fechado o Estreito de Hormuz, que se revelou uma grande arma por parte das forças iranianas, do regime iraniano, e que foi algo que exerceu uma pressão muito forte para que Donald Trump cedesse e entrasse nesse acordo de cessar-fogo. Então, e depois de tudo, Jairo, para finalizar, Donald Trump, inclusive numa entrevista hoje, disse que ele avalia, inclusive, fazer uma joint venture, ou seja, um acordo ali de negócios entre Estados Unidos e Irã para assumir o controle do Estreito de Hormuz. Então, a gente falou mais cedo aqui no live que esse acordo de cessar-fogo ele é visto até o momento, pelo menos,
como algo que traz ali muito mais vantagens para o Irã, que sai fortalecido, que sai com essa arma poderosa, que é o fechamento do Estreito de Hormuz, também com a possibilidade de cobrar pedágio sobre o Estreito de Hormuz, o que renderia ali uma receita de cerca de 90 bilhões de dólares por ano, segundo estimativas do JP Morgan, enquanto os Estados Unidos acabaram gastando ali uma estimativa de cerca de 900 milhões de dólares por dia com essa guerra e não teriam conseguido, ou não se sabe exatamente se eles conseguiram eliminar por completo a capacidade de enriquecimento de urânio do Irã e se eles vão conseguir obter esse compromisso durante as conversas para um acordo de paz. A gente vai ouvir então um trecho do que disse o secretário de Defesa Pete Hegseth. In less than 40 days, one of our combatant commands, Central Command, CENTCOM, using less than 10% of America's total combat power, dismantled one of the world's largest militaries. The world's leading state sponsor of terrorism proved utterly incapable of defending itself, its people, or its territory. We untied just a fraction of our strength, and Iran suffered a devastating military defeat.